Memória RAM. Deixa eu ver. Quanto mais, melhor, né? Opa, aqui era mais rápida e... tem um monte. Se é mais cara, deve ser melhor. Calma aí. Tá precisando de ajuda para escolher memória RAM? Aliás, sabe para que serve e de quanto realmente você precisa? Então se liga que eu vou falar nisso agora. A resposta para quanto eu preciso de memória RAM é diferente para cada pessoa e as suas necessidades de hoje podem ser diferentes no futuro. Uma notícia boa é que a RAM é um dos componentes mais fáceis de fazer um upgrade quando necessário. Talvez você nem saiba, mas aí no seu computador tem memória dentro do processador, tem memória na placa de vídeo, tem memória soldada direto na placa-mãe. Lógico que cada uma delas tem uma função bem específica, mas de forma geral todas fazem a mesma coisa. Armazena um dado ou informação para ser utilizada mais tarde. A memória RAM não é diferente, ela carrega dados da sua unidade de armazenamento em massa, um HD ou SSD, para o seu processador utilizar mais tarde. É isso que está acontecendo quando você se depara com uma tela dessas. Tá bom, Todd, até que eu entendi, mas então por que eu preciso da memória RAM se eu já tenho tudo que eu preciso armazenado em algum lugar no meu computador? 2 pontos. Primeiro, a velocidade. A RAM é muito mais rápida mesmo se comparado a um SSD moderno. Segundo, a RAM é um armazenamento volátil, ou seja, ela depende do fornecimento constante de energia para manter um dado. E é por isso que toda vez que você liga o computador, ele precisa carregar o Windows, e quando você não salva um arquivo ou progresso no seu game e a energia cai, você perde tudo que fez até ali. Agora que você já sabe o papel da RAM e por que precisa dela, deixa eu fazer uma analogia para explicar 2 cenários. O que acontece quando você tem RAM suficiente e o que acontece quando falta. Você está aí na cozinha da sua casa e digamos que você quer fazer um bolo. A farinha está no armário, a batedeira está em outro, ovos e leite na geladeira. Mas e aí? Para esses ingredientes virarem um bolo, você precisa de um espaço para trabalhar. Bater a massa, misturar os ingredientes. Digamos a pia da sua cozinha. No final de todo esse processo, você tem um bolo e o que sobra volta para a geladeira e para os armários. Num outro dia, você acordou mais inspirado e quer fazer outro bolo, só que dessa vez maior, com cobertura, um brigadeiro e um cafezinho para acompanhar. Agora você tem um projeto maior, mais sofisticado, multitasking pela frente. E aquela pia da cozinha começou a ficar meio pequena. Mas não tem problema, dá para fazer. O que acontece é que você vai precisar fazer mais viagens para a geladeira e para o armário, pegar os ingredientes conforme vai liberando espaço ali na sua pia. Isso vai te atrasar um pouco. Talvez você terminasse esse bolo mais rápido se tivesse um espaço maior para trabalhar. Aí você vai lá e faz uma reforma. Coloca um balcão maior na sua cozinha e agiliza todo o seu processo. Quando você quiser fazer só aquele bolinho pequeno, não tem problema, só vai ficar um espaço não utilizado no seu balcão. Nessa analogia, o espaço ali do seu balcão é a sua quantidade de memória RAM. Quando você tem o suficiente, o seu computador carrega tudo o que precisa sem ter o trabalho extra de ficar buscando informações ali no seu HD toda hora, que só para lembrar é bem mais lento. Conclusão: ter mais memória do que o necessário não significa maior desempenho. É só uma gordurinha ali, uma capacidade que você não está utilizando no momento. Agora, quando ela é insuficiente, aí sim vai ter um impacto negativo no desempenho da sua máquina. Agora vamos para a prática. Eu vou dar 2 exemplos. Um para quem já tem um computador e quer saber se está precisando de um upgrade na RAM. E o segundo cenário para quem está pensando em montar ou comprar um computador novo. Para você que já tem um computador, faz o seguinte: liga ele, só liga e espera acabar de carregar o sistema operacional. Agora abre o gerenciador de tarefas e clica em mais detalhes. Vai na aba desempenho e clica em memória. Aqui você vai enxergar o total de memória instalada e quanto ela está em uso. Abra também o monitor de desempenho e vai em desempenho do sistema. Exclua qualquer coisa que esteja sendo monitorada para não poluir o gráfico e clique em adicionar. Procure por arquivo de paginação, selecione percentual uso, clique em adicionar e OK. O arquivo de paginação também é chamado de memória virtual. É um espaço reservado no seu HD ou SSD que vai suplementar a memória RAM quando ela estiver cheia. Lembra que isso é o que a gente quer evitar, então o ideal é que ela fique em 0%. Agora vai lá e abre todos os programas que você costuma utilizar no seu dia a dia.
Além disso, deixa esse vídeo rolando, abre algumas abas de pesquisa no Google, dá uma olhada nas promoções e aproveita e vai lá ver se o Windows tem alguma atualização pendente. Se com tudo isso, o seu monitor de desempenho ainda mostra 0 de utilização, perfeito, você tem a quantidade de memória RAM suficiente. No gerenciador de tarefas, você vai perceber um aumento no uso da memória e consegue ter ideia de quanto ainda tem disponível antes do sistema começar a utilizar o arquivo de paginação. Agora, se o monitor mostrou algum aumento na utilização, já vale a pena pensar no upgrade. Eu falo mais sobre isso no final. Vamos para o segundo cenário. Você que está pensando em comprar ou montar um computador novinho. Aqui a gente precisa fazer um filtro e falar do cotidiano de uma pessoa normal. Alguém que usa o computador para trabalhar, jogar ou estudar. Só que vamos deixar de fora quem trabalha com modelagem 3D, cientista de dados, porque aí o céu é o limite. Nesse vídeo do Linus, ele mostra um simulador de aerodinâmica usando mais de 200 GB de RAM. É insano. Então vamos lá. Eu não sei se você percebeu, mas no exemplo anterior, só de ligar o computador, ele já utiliza 4 GB de memória RAM sem fazer mais nada. Aí a gente já tem um ponto de partida. Um sistema com só 4 GB de memória RAM vai utilizar com bastante frequência o recurso de arquivo de paginação. Um bom ponto de partida seria 8 GB. É o mínimo recomendado por alguns programas como edição de vídeo, alguns jogos mais pesados, mas eu reforço a parte do mínimo recomendado. Naquele stress test que a gente realizou, deu para perceber que a gente ultrapassa a barreira dos 8 GB bem fácil, simulando um dia de trabalho multitasking ali. Aí você vai me questionar, lógico, Todd, você deu uma de louco, você abriu um jogo e um editor de vídeo ao mesmo tempo, é claro que vai consumir muita memória. Então olha aí a máquina da minha mulher, um dia normal de trabalho. Só com a calculadora, o Excel, o Chrome, o Teams, e ouvindo uma música, ela também já utiliza mais de 8 GB. Então, para evitar os gargalos que a falta de memória RAM pode gerar, eu recomendaria no mínimo um sistema com 8 GB e se, ou assim que possível, fazer um upgrade para 16 GB. Vou deixar algumas dicas finais bem importantes. Os notebooks podem vir com 4, 2, 1 ou nenhum slot de memória RAM. É isso mesmo, alguns modelos vêm com chips de memória soldados direto na placa-mãe. Já para os desktops existem modelos de 2 ou 4 slots de memórias e nas classes de workstation até 8 slots de memória. Então verifica isso antes. Idealmente você precisa trabalhar com pares de memórias e de preferência idênticas, ou seja, 2 de 4 GB, 2 de 8 GB, 4 de 4 GB. Isso por conta do recurso Dual e Quad Channel e dos timings da memória, mas isso fica para um outro vídeo. Bom, gente, eu espero que tenha ajudado e se gostou do vídeo deixa um like e se inscreve no canal para mais Tech Todd. Todo episódio com a missão de transformar curiosos em entusiastas.